Ok. Olá, obrigada por participar da nossa aula hoje. Essa é a aula inaugural do curso, do módulo específico sobre autismo. Hoje contamos com a participação especial da doutora Márcia. A doutora Márcia é médica psiquiatra, mestra em ciências sociais e doutora em medicina e saúde humana. Eu estou muito feliz em ter a participação da doutora Márcia, porque ela fez uma pesquisa super interessante a respeito do processo de diagnóstico de TEA. E como esse curso é todo a respeito do diagnóstico e da desordem em si, como ela progride e todos os aspectos relacionados com esse diagnóstico, eu achei pertinente começar essa aula inaugural com a doutora Márcia. Muito obrigada, doutora Márcia, por participar. Você quer, por favor, falar um pouco de si, de sua pesquisa? Eu que agradeço o convite. Para mim é uma oportunidade de estar partilhando, contribuindo para o curso, contribuindo para as pessoas, né? E trocando ideias. Na realidade, o que nós vamos conversar hoje é um dos aspectos tratados na minha pesquisa de doutorado, né? Quando a gente conversou sobre a perspectiva aí do diagnóstico no campo do autismo com mães e pais de pessoas portadoras do transtorno do espectro autista. Podemos conversar então, certo? Ok. Muito bem, então deixa eu compartilhar a tela para que as pessoas possam ter Acompanhar acesso melhor, né? a isso. Ok, só um minuto. Você está vendo a minha tela? Estou sim. Ok, então como está dizendo aqui, esse curso é parte do curso preparatório para a certificação do CASP, mas se você não está fazendo a certificação do CASP, não tem problema, ainda assim é um curso que pode ser tomado individualmente, um módulo que pode ser tomado individualmente para qualquer pessoa que tem um contato direto e frequente com pessoas com TEA. Então vamos lá. Doutora Márcia, fala um pouco da sua pesquisa, por favor. Então, vamos sim. Bom, gente, como eu estava tratando antes, um dos aspectos que tratou essa pesquisa, que foi uma pesquisa grande, que tratava sobre as percepções, as experiências e as práticas de mães e pais de autistas, um dos aspectos que a gente trabalhou na pesquisa foi essa perspectiva do diagnóstico. E aí a gente vai conversar um pouquinho agora sobre duas questões específicas. Como os pais reagem ao diagnóstico de autismo em seu filho e como eles reagem ao modo como o diagnóstico foi revelado pelo profissional. Começando pelo primeiro aspecto, né? Como os pais reagem ao diagnóstico de autismo, é importante a gente colocar que essa perspectiva da recepção do diagnóstico não é o primeiro ponto, né? Acho que antes de receber o diagnóstico, algo começa a acontecer em casa, né? Com o pai, com a mãe, com a criança. Então, é importante a gente frisar que o processo do diagnóstico começa antes do diagnóstico em si, quando a mãe, o pai, as pessoas que cuidam da criança começam a observar que há alguma coisa diferente nessa criança, que ela não está provavelmente se desenvolvendo bem, ou há coisas que ela faz e que os pais, principalmente a mãe ou a cuidadora principal, não percebem como algo comum, né, visto em outras crianças. Daí, a mãe, o pai, aqueles que estão convivendo com a criança mais diretamente, podem iniciar um processo de sofrimento, né? Na perspectiva da dúvida, do conflito, o que é que está acontecendo, né? Você acha que nesse processo tem também um pouco de vergonha, que existem alguns pais que já suspeitam do diagnóstico, mas que tentam não considerá-lo com vergonha do que possa acontecer? Na realidade, existem vários níveis, né? Vários passos que podem ocorrer numa determinada ordem ou em outra.
Sim. Vamos fazer uma hipótese aqui, que a mãe comece a observar que o seu filho ou filha, parece ser diferente em alguns aspectos de outras crianças. Ela Sim. pode observar isso, ficar em conflito, sentir medo, começar a sofrer, achar que seu filho tem algum problema, ou ela pode minimizar isso, que seria o processo de negação. Não, é porque cada criança é de um jeito, ou alguém chega, alguém de fora, um familiar, um amigo, né? Pontuar. Estou notando que o bebê tem isso ou aquilo, e a mãe ou o pai, né, negligenciar ou não aceitar esse tipo de comentário. Aí Uhum. pode entrar a perspectiva ou da negação, porque não é difícil ver o problema, ou ainda isso que você pontuou, vergonha, né? Que já entra num aspecto do que a gente vê muito nesse campo, que é o aspecto do preconceito, né? Do Sim. preconceito Sim. social. E aí muitas vezes esse preconceito, pelo medo do preconceito, as mães podem, né, esconder o seu filho, ter vergonha, e nesse processo também retardar o tempo de buscar algum tipo de ajuda. Porque na busca de ajuda, na busca de diagnóstico, para chegar a esse momento, já se passaram muitas coisas. Essa observação, muitas vezes o sofrimento de ver que seu filho pode vir a ter algum problema, a vergonha, o medo do preconceito, uma provável culpa também pode acontecer. Às vezes, pais ou mães que têm algumas pessoas com algum tipo de problema no campo da área psíquica em sua família podem imaginar que aquele problema suposto que a criança tem pode ter a ver com alguma questão genética. Então, a criança tem problema, a culpa é minha. São muitas questões envolvidas neste Uhum. campo antes de decidir o pai, a mãe ou ambos, né? Ou Uhum. aquele que é o responsável, o cuidador principal da criança, resolver buscar um diagnóstico. Né? Que aí é que a gente entra no segundo ponto. Bom, aconteceram todas essas questões, alguns conflitos, alguns medos, negação, vergonha, e aí agora, bom, não dá mais para esconder, eu preciso saber o que meu filho tem, ou minha filha tem. Aí começa o caminho de buscar o diagnóstico, certo? Certo. E até por isso que é importante estudar essa pergunta na sua pesquisa, porque nós, enquanto profissionais, precisamos entender o processo que os pais passam, né? E a gente precisa aprender a maneira melhor de lidar com os pais de tal forma que promova o melhor progresso da criança quando está recebendo o diagnóstico. Porque quando a gente está aqui falando da mãe ou do pai e da criança, mas na verdade o autismo é, envolve a família toda. E se existem outras crianças ou planos para terem outras crianças, isso Uhum. também vai ser reconfigurado, né, a partir da suspeita do diagnóstico ou como se diz, vai se reconfigurar muita coisa, né? A própria interação dentro da família, a interação social com a família mais próxima, a interação social com a comunidade, né? Não se leva filho no parquinho, ou quando se leva já vai cheio de medo, né? E uma série de outras coisas que é difícil para os pais lidarem, não é isso? Bom, você está considerando esses aspectos para a gente ver assim, é uma complexidade enorme, né? E aí, antes, e nós ainda não chegamos ao diagnóstico, nós estamos Sim, ainda no antes, né? O que está sim. acontecendo com o pai, com a mãe, com aquela família? E veja bem que ainda existe aí um aspecto interessante que é, bom, na hora que a gente decide, que a gente deseja ou que a gente planeja ter um filho, a gente planeja ter um filho, o que é que a gente quer? Ah, eu quero que meu filho nasça com saúde, né? Sim, Geralmente isso está levado em conta como um aspecto importante. E sim. se a criança nasce provavelmente com algum problema, primeiro a gente tem que lidar com isso. Parece que tem algum problema.
né? Então, a minha criança não é saudável completamente. Isso já gera uma dor, um sofrimento, né? E assim, Sim. eu não planejei isso, eu não estava preparada para isso, e agora, né? E Como é que às eu vou dar vezes conta? como eu vou dar conta? Se for a mãe, geralmente, como é que o pai reage a isso? O pai vai somar com ela, vai ajudar, ou o pai vai, né, se afastar, né? O pai vai escolher sair da cena, o que não é incomum dentro Sim, deste campo, entendeu? Então, sim, aí muitos aspectos estão ocorrendo, até essa mãe, eu estou falando mãe, porque geralmente, né, a maioria das sim, pesquisas vão dizer que é a mãe a cuidadora principal, que é a mãe que primeiro nota que a criança tem um problema, mas, claro, aí a gente pode substituir isso por uma avó, por uma tia, pela cuidadora ou até pelo pai, se ele é o cuidador principal. Então, sim, aí, diante de todos esses conflitos, agora eu preciso procurar um profissional para me dizer o que meu filho tem, certo? sim, Que é agora o passo da busca do diagnóstico e o que a gente precisa conversar sobre como reage, né? Como a mãe e o pai reagem à comunicação do diagnóstico de TEA em seu filho. Então, veja bem, né? Geralmente, o que a gente vê também nesse campo, visto na minha pesquisa, mas não é novidade, em outras pesquisas também isso é colocado, o que é que ocorre? Os pais, né? O pai ou a mãe ou ambos, quando recebe de fato o diagnóstico de autismo em seu filho, há uma reação do impacto negativo. Então, ocorre tristeza, ocorre choque, muitas vezes, né, um choro, uma sensação de desespero, não vou dar conta, medo. Então, essa reação, geralmente, ela traz emoções negativas. sim, Mas, claro, né? Aí é que entra a perspectiva de que se o profissional que comunicou o diagnóstico, ele já sabe previamente daquilo que a gente falou antes, que antes do pai ou da mãe chegar ali em busca do diagnóstico, já ocorreram muitos conflitos, né? Muitas coisas já ocorreram. Então, aquele casal que traz a sua criança, o seu filho, já teve que mover muitas coisas emocionalmente para decidir chegar ali, né? E aí, claro, se o profissional sabe disso, ele vai comunicar o diagnóstico de uma forma mais adequada e também os pais vão lançar mão do que se chama estratégias de enfrentamento, né? Então, sim, assim, toda vez que a gente está diante de uma situação difícil na nossa vida, a gente precisa buscar isso no geral, né? Estratégias de enfrentar aquilo. No campo do autismo, o que é que os pais geralmente costumam fazer? Buscam se informar. E hoje a gente sabe que a informação, né, está bem acessível, então aí começam a pesquisar na internet, perguntar o que é aquilo, né, nesse processo de se informar. E esse processo de se informar entra também na perspectiva de começar a investigar o que é que os profissionais estão dizendo sobre aquilo, sim, para, a partir daí, até a informação ajudar na aceitação, né? Na aceitação do provável diagnóstico, certo? E na aceitação de que se meu filho tem um problema, eu preciso levar ele a um profissional para começar um tipo de tratamento ou vários tratamentos, né? sim. Então, Eu acho que um aspecto importante a mencionar aqui é que você está falando muito essas estratégias de enfrentamento que são relativamente positivas, mas sim, existem é, algumas pessoas que em frente a uma possibilidade como essa, né, entram numa estratégia de enfrentamento que não é tão produtiva, né? Então aí a pessoa começa a beber, começa a ter desavenças em casa, né, o relacionamento do casal começa a deteriorar, porque esse é um elefante na sala, como se diz, né? É sim, uma sim. coisa que está todo mundo vendo, mas ninguém quer falar daquilo ali, São ninguém as quer fazer estratégias negativas, né? tato.
E Exato. aí isso pode ocorrer. Então, assim, em vez de encontrar estratégias positivas para enfrentar e seguir adiante, às vezes lança-se mão de estratégias onde e o problema pode, Hum, digamos assim, agravar, né? sim. Pode se tornar maior, porque aquelas estratégias ali, seja beber, seja brigar, o casal brigar, um culpar o outro, né? Uhum, Isso é uhum, possível, a culpa é sua, ou na sua família tem muita gente com problema, isso foi uhum, você, ou, uhum. né? Então, essa disputa aí de que quem é o culpado, isso pode gerar mais um problema a ser Sim, enfrentado, para além do cuidar da criança em si, que precisa de um tratamento sim. específico, E é né? preciso entender também que a pessoa não necessariamente faz um ou o outro, né? É, Ela pode exato. oscilar entre um e o Sim, outro, sim, sim. A né? gente fala assim pela didática, né? Mas a vida Sim, real não é assim, né? é. A vida real não é assim. E também, assim, quando a gente fala na estratégia, quando a gente falou antes, né? Às vezes eu fico no conflito, aí depois eu fico negando, achando que o meu filho não tem problema nenhum. Depois eu aceito, mas aí depois eu volto e nego, né? Isso flutua, não é aquela Uhum, coisa, né? Que ocorre de modo linear, né? E claro, são opções diferentes e cada mãe, cada pai tem a sua própria subjetividade, a sua própria condição, né? sim. De enfrentamento de modo mais positivo ou de enfrentamento, né? De uma dificuldade de enfrentamento dessa situação. Isso aí vai depender também do psiquismo do pai e da mãe, né? Da Uhum. personalidade do pai e da mãe. E aí também é importante que o pai e a mãe reconheça que eles também vão precisar de ajuda profissional, né? Sim, e é Porque lidar, sim, importante, acho que pontuar, principalmente no contexto desse curso, que esse processo de enfrentamento dos pais, ele tem uma relação muito próxima com a interação com o profissional, seja ele o pediatra, o neuropediatra, o professor, a pessoa da creche, né? sim, Tem sim. uma relação muito intrínseca, muito, como se diz, Uhum, muito emaranhada, né? Com os sim, outros profissionais que veem a criança também. Então, acho importante a gente falar um pouco sobre esse processo do ponto de vista do profissional, né? Como sim. é para o profissional lidar com esse pai e essa mãe que estão chegando no consultório com tanto Uhum. conflito, né? Aí um aspecto fundamental, importante, felizmente, pelo menos, né, no Brasil, atualmente, a gente já tem uma melhora, alguma melhora, se a gente for comparar 20 anos atrás, por exemplo, né? Sim, Então, não é difícil você encontrar pessoas com 20, 30 anos de idade que tiveram o diagnóstico de autismo já nessa faixa de idade, na sim. adolescência, com 18, com 25 anos, né? Não é difícil. É, Mas o que a, se espera é que agora isso vá mudando aos poucos, né? Que os sim, profissionais cada vez mais estejam capacitados para fazer o diagnóstico no campo do autismo de forma mais precoce. sim. Mas, assim, as mães, os pais da minha pesquisa, que já tinham seus filhos com diagnóstico de autismo, desde crianças pequenas, com 3, 4 anos, até, né? Rapazes na faixa de 20, 25 anos ou mais, né? Foram me relatando as suas experiências de como foi que o diagnóstico aconteceu. E também o que é que foi possível ser observado, né, na narrativa, a partir da narrativa das mães e desses pais, né? Que geralmente esse diagnóstico ele foi tardio, né? Ele foi Sim. tardio, as mães, muitas vezes, porque o profissional não tinha o conhecimento adequado para fazer um diagnóstico precoce, muitas vezes a dificuldade na habilidade desses profissionais nesse campo, que ainda é um campo, né, que não é do domínio de todos, Uhum, ainda, infelizmente, certo? Então, o que é que ocorre? Às vezes a mãe leva a sua criança para um profissional com as suas dúvidas, querendo ouvir se seu uhum, filho, entre parênteses, é normal ou se ele tem uhum. algum problema. Sim, Se o profissional não tem muita habilidade nesse campo, ele é inseguro,
ele não vai ter a clareza e ele vai ficar em cima do muro. Ó, mãe, seu filho parece ter algum problema, mas vamos aguardar um pouco, ou vamos fazer tais e tais testes. Isso aí, né, vai demorando, né? Então, claro, se o profissional não tem a segurança de diagnosticar, ele não vai poder fazer uma orientação adequada, certo? Dentro de iniciar um tratamento. E quanto mais se demora do diagnóstico ser dado, mais a criança demora de iniciar o seu tratamento. E aí, é claro, principalmente as pessoas que trabalham nesse campo sabem, Liliane sabe com certeza, né? Que assim, o tempo é fundamental. Sim. Quanto mais cedo, melhor o resultado, né, do tratamento, mais a criança vai se desenvolver. Então, retardar o diagnóstico é uma coisa muito danosa para as pessoas envolvidas neste campo, né? Sim. Então, aí é a necessidade dos profissionais se prepararem melhor, né? Na qualificação, na capacitação, nas suas dificuldades, porque às vezes são dificuldades pessoais e emocionais do próprio profissional, que tem dificuldade na comunicação do que a gente chama no campo da saúde, na comunicação de uma má notícia, entre aspas, ou de uma notícia ruim. O que seria isso? Uma notícia que vai gerar um impacto negativo na vida de quem recebe aquele diagnóstico. Seja o próprio paciente, seja os familiares envolvidos com aquilo. Então, receber uma notícia que o meu filho é portador está dentro do transtorno, do espectro do autismo, isso vai me trazer um impacto, isso vai modificar a minha vida. Eu vou ter que reconfigurar meu trabalho, né? Onde eu vou levar essa criança, não é um tratamento único, é um tratamento que envolve diversos profissionais de áreas diferentes. Não é um tratamento barato. Isso quer dizer, é um tratamento custoso, né? Muitas vezes se faz no Brasil pelo serviço público, via SUS, mas também não é de fácil acesso. Se não for via SUS, não fica barato. Aí a pessoa, muitas vezes o que a gente vê é que um dos membros do casal precisa parar de trabalhar ou reconfigurar o seu trabalho para dar conta de cuidar da criança, para dar conta de levar as crianças ao tratamento, né? Tem psicólogo, tem fono, tem TO. E aí? Como é que eu vou poder sair do meu trabalho 3, 4 vezes na semana para levar meu filho ao tratamento? Sim. Então, isso gera uma mudança grande. E, claro, aí os profissionais, muitas vezes, eles têm receio, né? De dar essa comunicação, retardam, né? E daí isso já é mais um ponto para a gente conversar dentro desse campo, a partir do que as mães e dos pais consideraram, como que seria, né, uma comunicação diagnóstica no ponto positivo e o que seria no ponto negativo, né? Sim. Aí a gente... Sim, diga, Lia. Não, acho que é importante falar aqui, né, que a gente está colocando o profissional como, de uma certa forma, separado do que o pai e a mãe estão sentindo, mas é importante a gente lembrar que o profissional também é um ser humano com sentimentos, né? Então, você ter essa interação, muitas vezes a mãe que está na sua frente, ela é mãe de outros clientes seus, com quem você já tem algum relacionamento, e agora você tem que olhar para essa mãe. Muitas vezes elas como se diz, falam de algumas dificuldades que existem na casa. Você já sabendo de tudo isso, ainda tem que dar mais uma notícia difícil para eles. Né? Então, é compreensível que a gente queira retardar esse sofrimento para os pais, né? Minimizar. Mas no final das contas, e eu acho que muito boa a sua colocação, né, de que tem a dificuldade do entendimento do diagnóstico e do tratamento em si, né, que isso acho que tem um efeito muito grande. Os profissionais não querem dizer autismo, porque a gente vai para a escola para aprender a ajudar o outro. Né? Então, se você chega com a doença X, eu sei o que é que eu vou passar para você, eu sei qual é o teste que vai fazer, eu sei qual é o prognóstico, eu sei qual é o processo de tratamento. Quando chega com a doença como o autismo, muitas vezes o profissional não tem essa fluência.
né? Não sabe o que recomendar para os pais, e aí nesse ponto diz assim, bom, o meu trabalho é dar uma solução, eu não sei que solução dar. Então, com isso a gente vai adiando esse processo, né? Então é importante, parabéns a vocês que estão aqui assistindo essa palestra e tentando aprender, né? É uma evidência de que esse campo está melhorando, é o número da prevalência, né? Que quando eu comecei a trabalhar com autismo aqui nos Estados Unidos, a prevalência era 1 em 111 crianças, cada uma em 111 tinha autismo. Agora, últimos dados divulgados pelo Center of Disease Control, o CDC, é que é 1 em cada 54. Né? Então, as pessoas pensam, é uma epidemia, aumentou a quantidade de gente com autismo. Na verdade, não, aumentou o entendimento. Né? Quanto mais a gente fala sobre autismo, mais as pessoas entendem e mais os profissionais se sentem preparados a dar esse diagnóstico. Eu trabalhei na realidade, o que provavelmente ocorria era um subdiagnóstico. Sim, né? era o que eu ia dizer. Quando eu trabalhei com senhores de idade, velhinhos, né, e tinha muitos velhinhos que claramente eu conseguia enxergar que o que eles tinham era autismo, que tinham diagnóstico de toque e esquizofrenia. Isso que eu ia dizer. Eu que trabalho na psiquiatria no campo de pessoas adultas, né? Muitas vezes eu recebi pacientes na faixa de idade de 20, 30 anos, sem diagnóstico de autismo. Tinham diagnóstico de deficiência intelectual, tinham diagnóstico de esquizofrenia simples, né? Por que aconteceu isso? Porque profissionais não tiveram a capacitação adequada, a condição adequada de diagnosticar precocemente e diagnosticar de forma adequada. Porque quando eu perguntei às mães, mas você levou ele? Levei desde criança. Então, a mãe não retardou a levar. Mas quando chegava no profissional, o profissional dizia, é deficiente mental. Tem algum problema. É uma psicose infantil. E o autismo não era diagnosticado. Então, o que a gente vê não é o autismo, aumentou a prevalência. Os profissionais estão diagnosticando mais, né? Por conta justamente do que você acabou de dizer, Liliane, da melhor capacitação. Né? Então, aí, essa capacitação, não é só diagnosticar mais, o importante é conseguir diagnosticar mais precocemente. Porque diagnosticar uma pessoa sendo dentro do espectro autista com 30 anos de idade, o que é mesmo que a gente vai poder fazer, né? Sim, ainda se pode fazer alguma coisa, mas perdemos a oportunidade de fazer muito mais. Mas né? o resultado é bem menor comparado se eu estivesse trabalhando com essa pessoa desde os 5 anos de idade. Né? Ou dos 2, ou dos 1. Eu tenho amigos aqui que... Nem se fala, bebezinho, né? Que trabalha com o bebezinho. Né? Na verdade, você pode detectar os sinais de autismo a partir dos 6 meses de idade. Né? A gente vai falar nisso em outros módulos desse curso, mas ainda, além disso, né, que a gente está falando nesse slide aqui, comentando sobre o processo do profissional, e a gente já falou que isso interage muito com o processo dos pais. Mas você acabou de falar, né? Teve mães que tinham os filhos de 30 anos que durante a infância procuraram ter esse diagnóstico e não tinha. Então, muitas vezes existe esse conflito entre os pais e os profissionais, né? Que os pais acham que tem alguma coisa e o profissional fica, como se diz, descartando, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse processo, por favor. Eu escutei de algumas mães algumas frases assim, tipo, eu levei ele num médico tal, e o médico disse que meu filho, que eu estava vendo problema onde não existia, né? Que meu filho não tinha problema nenhum, que ou então meu filho precisava era ser melhor educado, né? Que era falta de limite, imagine, né? Então, assim, ou a mãe dizendo que, às vezes, a mãe que já tem experiência, já tem outros filhos, mas ele é diferente dos outros, os filhos que eu tenho. E o profissional, né, entra em conflito aí com a informação da mãe ou do pai, né? E não concorda com essa informação, não referenda, não valoriza, né? E pior ainda, desqualifica. Né? E aí, o que ocorre? Há uma peregrinação. As mães, muitas vezes,
precisam ir a 1, 2, 3, 4 profissionais e chegar em um que diz, finalmente, este médico ou esta médica, né, deu o diagnóstico do meu filho. Foi difícil? Foi. Mas é melhor porque agora eu já sei o que ele tem. E também eu já sei que caminhos eu tenho a seguir para o tratamento, para que ele se desenvolva melhor. Sim. Então, é dentro daquilo que a gente vinha falando antes, a perspectiva de que muitas vezes ocorre nesse campo esse conflito entre o que a mãe observa e o que a mãe percebe do seu filho, o que ela comunica ao médico e de que forma esse médico valora ou não valora essa comunicação. E, claro, aí isso só ocorre se há uma capacitação insuficiente desse profissional, porque, claro, a mãe traz a sua observação. O que o profissional precisa fazer? Fazer toda uma avaliação, né, completa, para, inclusive, descobrir ou observar outros sinais que muitas vezes a mãe e o pai não observou, né? Então, não é a mãe e o pai que vai fazer o diagnóstico. Ela pode apontar, né, uma possibilidade de dizer tem algum problema, mas quem tem que ver qual é o problema e a gravidade desse problema e encaminhar para o tratamento são os profissionais, né? E muitas vezes a gente vê aí um conflito nesse campo, que, claro, esse processo vai gerar um pouco do que a gente já falou, no sentido de que retarda o tratamento, né? Se o diagnóstico é retardado, o tratamento também é retardado. E, claro, às vezes uma criança que precisaria de 1 ou 2 profissionais quando ela estava ali com 2 anos de idade, se ela já está com 8 anos de idade, ela provavelmente vai precisar de mais intervenções, né, de tratamento. Isso vai onerar ou os pais, né, que vão custear de modo particular o tratamento dos seus filhos, ou o sistema de saúde público, que muitas vezes não consegue atender, né, como deve toda a demanda dentro desse campo, né? Então, assim, é preciso, isso é muito importante, aí a melhor capacitação dos profissionais, a troca de ideias, a troca de experiências, né? Para que cada vez mais isso aconteça menos. Né? Sim. Isso que a gente está falando. Né? Eu acho que nesse ponto, eu não sei como isso funciona exatamente no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, o plano de saúde só vai cobrir o tratamento mediante ao diagnóstico fechado e a prescrição do médico. O médico tem que dizer se a criança precisa de tratamento ABA. Né? Então, desse ponto de vista, você retardar, né, como se diz, prorrogar o fechamento do diagnóstico, né, protelar esse diálogo com a família, traz um atraso significativo na criança. Com os poucos clientes com quem eu trabalho no Brasil, eu já vi casos de pessoas que acham realmente que o filho está no espectro, né, que tem algum entendimento, mas os médicos não fecham o diagnóstico. Então, essas pessoas começam a sair correndo, procurando profissionais que possam fazer esse diagnóstico, ou comece o tratamento antes sem ter diagnóstico mesmo, entendeu? E vão pagando do bolso. E é uma coisa assim que a gente precisa orientar. Acho que, enquanto profissional de saúde, a gente precisa realmente ter a consciência dos efeitos, né, que vão sair a partir dessa nossa decisão, né? Porque o que acontece é se a gente, como profissional de saúde, é o ponto de referência, né, do pai e da mãe. Então, enquanto a gente não diz, olha, é isso que você precisa fazer, é isso que está acontecendo, a evidência diz, a ciência diz que esse é o caminho que você deve seguir, né? Então, o pai e a mãe começam a fazer qualquer coisa que ele lê na internet, né? Ou como se diz, contratar profissionais, né? Só porque acha que vai dar certo, e quando você não tem um profissional de qualidade, que trabalha direito com seu filho, que entende o que está acontecendo com seu filho, você pode acabar criando mais problema, mais vício,
né? Do que realmente ajudando. Então, isso é uma questão Com muito certeza. importante, né? De quando você dá o diagnóstico, como você dá o apoio aos pais, né? Até na questão do financeiro. A gente não pode dizer, vou pagar o tratamento, mas a gente pode facilitar coisas que levem ao plano de saúde a cobrir esse tratamento. Se a gente entende a perspectiva geral, não é isso? Você levantou coisas importantíssimas. Eu vou pontuar duas. Eu espero que eu não me perca. A primeira delas é essa perspectiva de que na busca do profissional é preciso buscar o profissional que seja qualificado, Uhum. né? Que tenha competência desse campo. Porque, por exemplo, um profissional, um psicólogo, por exemplo, pode ser muito competente, um psicólogo, um psiquiatra, não vamos, nem sair desse campo. Pode ser muito competente na psiquiatria como um todo, como psicólogo, mas especificamente no campo do autismo não tem treinamento, não Exato. tem competência. Ah, mas foi a psicóloga da minha prima, da filha da minha prima, foi ótima, mas a filha da sua prima não tem autismo, né? Uhum. Então, aquela psicóloga não serviria. Então, é importante a gente buscar profissionais que sejam qualificados no campo do autismo, né? Sim. Que não é assim tão fácil de encontrar, não. É um campo que exige uma formação específica, um treinamento, um investimento grande. Senão a gente Sim. vai ficar no faz de conta, né? Sim. Aí a criança está indo a um psiquiatra meses a fio e não tem melhora. Está indo fazendo algum tipo de tratamento psicológico, não tem melhora. Por que está acontecendo isso, né? E sem Então, contar que se o médico não tem fluência nessa área, né, ainda assim ele se sente na obrigação de oferecer algum tratamento. Então, o que sim, acontece? Acaba dando antipsicótico para a criança, sim, sim, né? sim. E aí a gente pensa antipsicótico, pelo menos a criança está melhorando um comportamento. Muitas vezes não está, ela não está melhorando o comportamento, simplesmente E está no dopada, campo não é No isso? campo da psiquiatria, a gente tem alguns antipsicóticos que são indicados desde crianças com TEA, como adultos. Mas, é Sim, claro, a gente tem que avaliar o custo-benefício disso. sim, E, principalmente, Liliane, a gente precisa trabalhar em equipe. Então, exato. eu costumo conversar. Na hora que eu tenho um paciente meu que está em acompanhamento com o psicólogo, com a psicóloga, eu converso para a gente decidir junto a hora adequada, né, de Uhum. introduzir um medicamento, né, e para que isso não dificulte o processo do desenvolvimento da criança ou do adolescente, do Sim. que seja, né. Agora, esse é um ponto do que eu disse que ia falar. E o outro ponto, para eu não me esquecer, né, Sim, é a perspectiva do que você falou aí do custo, né? Então, assim, é preciso aqui no Brasil o, a criança, a pessoa com autismo precisa ter o diagnóstico para, se for um tratamento via SUS, para que o SUS aceite aquela pessoa, né, dentro do processo de tratamento, que seja inserido, né, num tratamento específico. Então, o diagnóstico é necessário. Além do tratamento, ainda tem outra questão. Se as pessoas, as famílias são de baixa renda, é preciso ir atrás dos benefícios sociais, desde sim, fralda, a benefício transporte, a benefício, a nível de benefício de recurso da Previdência, para que, então, se eu tenho que parar de trabalhar para tomar conta do meu filho, eu preciso receber um benefício, senão eu não vou comer, né? Eu não vou pagar as contas de casa. Então, e esse benefício só é possível desde o Vale Transporte, desde o auxílio fralda, desde o benefício dinheiro mensalmente, né? Como um auxílio para o tratamento daquela criança, eu só vou receber se eu tenho um diagnóstico dado por um profissional médico. Então, uhum, isso aí é fundamental para o tratamento e para a sobrevivência dessa família sim, que precisa cuidar da criança com autismo e precisa sobreviver, né? O sim, outro ponto é assim, bom, família de classe média tem plano de saúde. O plano de saúde só vai autorizar psiquiatra, fono, psicólogo, seja lá o que tratamento for, terapia ocupacional, se aquela criança tem um diagnóstico, senão não vai autorizar.
vai dizer, é Sim. tratamento de mais para paciente de menos, né? Uhum. E, então, é preciso esse diagnóstico para que os tratamentos possam ser autorizados pela seguradora de saúde. Agora, a família é uma família de classe alta e se o plano de saúde não autoriza, ela pode pagar, certo? Aí essa família que pode pagar, claro, ela aí poderá sim custear a TO, a profissional de analista de comportamento, que trabalha com a aba, o psicólogo, o fono, pode pagar. Mas, claro, isso vai ser bastante oneroso, né? Então, Sim, não é barato, não é barato mesmo. não é Eu barato, trabalho com algumas famílias no Brasil, eu já vi gente que vende casa porque para pagar o profissional, tratamento do filho. Liliane, né? A gente sabe, não é um profissional só. É, E não é a curto espaço de tempo. Eu posso até conseguir pagar 1 ano, mas eu vou conseguir pagar 5 anos, ou a né? vida toda. Ou a vida toda, né? Exato. Então, é preciso essa parte aí, né? Da questão econômica também tem que ser levada em conta. E essa perspectiva também de, bom, mas o pai trabalha, a mãe trabalha, mas aí eu vou ter que pagar um cuidador, né? Uma Sim, pessoa que fique ali, né? E também não pode ser qualquer um, tem que ser um cuidador qualificado, bem selecionado, senão vai atrapalhar o desenvolvimento da criança, sim, né? sim, Então, isso aí agora é importante, quem trabalha nesse campo, essa interação com a família, a interação com o cuidador, porque não adianta o profissional estar treinando, fazendo algum tipo de treino com a criança ou com os pais, e a babá desfazendo tudo aquilo, por claro. exemplo. Né? Ou a avó que fica com a criança A faz tudo. vizinha. Pois é. Então, é um tratamento sistêmico, né? Não é só. Então, a mãe também vai precisar de treino, de orientação, o pai, se tiver babá, cuidador também, se a avó morar em casa. Então, imagine, né, que todas essas pessoas também precisam entrar nesse circuito para ajudar, né, no comportamento dessa criança, no desenvolvimento dessa criança. Né? Todas essas pessoas desse circuito são afetadas emocionalmente. E Também. todas essas pessoas desse circuito precisam encontrar estratégias de enfrentamento. E vale a pena todas essas pessoas desse circuito, né, buscarem um cuidado para si mesmo também. E aí, Lia, você está trazendo isso, retrazendo, é a perspectiva de que, bom, o profissional avalia a criança, dá o diagnóstico da criança, mas ela precisa avaliar o contexto familiar. Sim, E ver dentro daquele contexto quem é a pessoa que tem maior condição com a criança, quem é a pessoa que está em maior sofrimento, que está mais vulnerável e que precisa de um apoio maior. Ah, eu vou fazer de tudo, vou cuidar da criança e vou cuidar da família. Eu vou dividir isso com outros profissionais, né? sim, Encaminhar outros profissionais para a gente trabalhar em equipe porque se a mãe está deprimida, se a mãe não consegue, né, seguir, digamos assim, os exercícios solicitados pela fono, pela profissional do comportamento, né? Então, o tratamento vai andar a passos mais lentos. sim, Então, claro. O preciso... contexto não pode nunca ser perdido de vista, né? Uhum. E a gente está aqui de novo retomando a questão do momento do diagnóstico, né? Quando você está fazendo esse diagnóstico, você tem que levar em consideração tudo que aconteceu antes, né? Uhum. Antes daquela pessoa chegar ali na sua frente e o que vai acontecer daqui para frente, né? Exatamente. Então, é importante a Totalidade. gente considerar os diferentes padrões de comunicação do diagnóstico, não é isso? Sim, sim, sim. Ótimo a gente já entrar nesse campo, porque assim, dentro do trabalho que a gente fez nessa pesquisa, a gente pôde identificar 4 padrões. Né? O padrão que assusta e o padrão que acalma foram os padrões observados pelas mães e pelos pais. E o padrão que informa e o padrão que acolhe foram os padrões observados pela pesquisadora. Então, o que é que a gente pode fazer um diálogo aí entre esses padrões observados. A mãe, quando narra, o pai, como narrou o seu percurso em busca do diagnóstico, né? E como foi receber o diagnóstico,
Eles falaram daquela segunda perguntinha que nós começamos aqui a conversa de hoje, né? Que é como os pais reagem ao diagnóstico e como reagem ao modo como esse diagnóstico ele é comunicado. Sim. E aqui é que a gente está, né? O padrão do modo em que foi comunicado. Então, essa comunicação foi uma comunicação que assustou os pais, foi dado de uma forma, né? De uma forma que gerou um sofrimento maior, um desespero maior, ou foi uma comunicação que acalmou? Eu escutei de uma mãe que disse assim, olha, o médico falou para mim de uma forma que eu pensei que meu filho, a partir dali, ia ter vida vegetativa, que ele não ia fazer isso, não ia fazer aquilo. Eu fiquei horrorizada. Imagine, né? Primeiro, é uma comunicação equivocada, porque não é isso, né? Segundo, a mãe recebe um diagnóstico e recebe de uma forma catastrófica, que ela imagina que a partir dali, né, o filho dela não vai poder fazer muitas coisas. Então, isso gera um dano grande. E aí vai precisar... Aí o que isso também vai ocorrer? Se a comunicação ela é danosa, a mãe e ou o pai vai demorar para buscar o tratamento, porque eu vou precisar primeiro me recompor. Eu estou arrasada, eu não consigo nem levantar da cama, eu estou apavorado, como é que eu posso tomar providências, né? Sim. Então, é esse padrão que assusta, que coloca o diagnóstico de uma forma catastrófica, né? Como uma doença grave, como um problema sem solução, e isso gera um dano grande. Sim. Mas existe também o padrão que acalma, que é aquele que diz, olha mãe, olha pai, o seu filho está dentro do transtorno, né? Do espectro, do autismo, né? Mas é um processo leve, um processo moderado, você não precisa ficar tão chocado, né? Ou tão assustado. Existe tratamento, se a gente fizer direitinho o tratamento, encaminhar para os profissionais, ele vai se desenvolver, ele vai avançar, ele vai melhorar, né? Você também vai ser ajudado dentro disso. Então, Sim. eu recebo a notícia, mas eu também recebo um conforto, né? Sim. Não é assim o fim do mundo como eu estava pensando, né? Sim. Não é uma notícia boa, é claro que não é, mas também não é uma notícia que vai acabar com a minha vida. Então, aí seria o padrão que acalma. Eu informo, né? Que a gente não pode mentir, né? A gente Sim. tem que ser bem honesto dentro daquilo que a gente avaliou e observou, mas a gente não precisa exagerar, né? Sim. A gente informa e dar a condição de que a mãe e o pai percebam que aquele é um problema, mas é um problema que pode ser amenizado com o tratamento. Eu costumo dizer às pessoas que chegam para mim, Márcia, eu tenho uma perspectiva meio unconvencional, né? Unconvencional não é português. Inconvencional, como é que fala isso em português? Convencional Não convencional, talvez seja isso, né? Não convencional. Unconvencional é em inglês, que a gente diz unconventional. Mas, de qualquer forma, minha perspectiva não é convencional, no sentido de que eu não procuro não usar nem essa palavra problema, sabe? Porque, na verdade, o autismo não é problema. O autismo é. Entendeu? A pessoa nasce com autismo da mesma forma que ela nasce com olho castanho ou olho azul. Entendeu? Então, é aquilo ali que a pessoa é. Então, da mesma maneira, se a gente, de repente, a sociedade inventar que olho castanho é um problema, né? Então, quando as pessoas nascem com olho problema, a gente vai colocar a mão na cabeça, ai meu Deus, olho castanho, né? Então, até para olho castanho hoje em dia, a gente tem solução, né? Você usa uma lente de contato, fica colorido, não é? Então, para tudo existe solução, existe adaptação. Né? Então, ok, seu filho tem o transtorno do espectro autista, é um espectro, o que significa que a gente só vai saber o que ele é capaz de fazer à medida que ele for fazendo. Então, a gente vai acreditar que ele pode fazer tudo, vai tentar investir nele o máximo que a gente pode, né? E
e é isso, e tirar dele o melhor potencial que é possível. O planejamento agora é para um bom funcionamento na vida adulta, não é Sim. isso? O máximo de independência na vida adulta, né? Então, na verdade, os pais já sabem, muitas vezes, quando eles chegam para a gente, eles já sabem que é aquilo. E o sofrimento é assim, poxa, agora não dá mais para eu fazer de conta que não é mais, Uhum. não é? Você traz uma perspectiva ampliada, né? Sim, E é óbvio, eu acho que isso é muito importante. Daí a importância da equipe, né? Interdisciplinar, onde sim, a gente tem vários olhares, né? Várias possibilidades. Você é um analista do comportamento, então você não foi treinada para ver problemas, você foi treinada para encontrar soluções. isso é No meu verdade. caso, que a minha formação é médica, eu fui treinada a identificar sinais e sintomas e dar diagnóstico, né? E claro, dentro desse treinamento de uma medicina humanizada, o que a gente deve fazer é dar o diagnóstico baseado nos sinais e sintomas, mas amenizar o diagnóstico, né? A Sim. humanização no campo do diagnóstico, né? Que tem a ver agora aqui seguindo nesses padrões, a gente tem do ponto de vista da informação do diagnóstico, do ponto de vista médico, o padrão que informa e o padrão que acolhe. O padrão que informa, eu vou dizer, olha mãe, seu filho está dentro do espectro autista. Olha, ele tem esses sintomas. A fala dele está assim. Olha, veja que ele fica pulando. Isso é do problema, né? Ele tem dificuldade, essa coisa do ritual, de ficar, né? Isso é do espectro. Aí eu vou identificar os sinais e os sintomas e vou comunicar o diagnóstico e informar onde é que está, né, os sinais ali daquela questão de saúde, né? Então, é o padrão informativo. Eu dou informações, né, dentro do campo biomédico e pronto. Aí eu digo, tem que fazer tratamento A, tratamento B, tratamento C. Então, é um padrão apenas informativo, Sim. comunica a notícia E e lava as mãos. certo? Não é nem, eu não diria, você falou lavar as mãos aí? Sim. É. Não diria lavar as mãos. Eu diria assim, com pouco envolvimento. Eu Sim. comunico, como se meu trabalho fosse só esse. Avaliar o diagnóstico, fazer um bom diagnóstico, comunicar o diagnóstico e dizer qual é o tratamento. Não é Sim. só esse, né? É. Não É por é isso que eu estou dizendo, e lava as mãos. E agora eu não tenho mais nada com isso. e agora é com você. Então, Exato. o padrão adequado do ponto de vista da comunicação diagnóstica é o padrão que acolhe. É o padrão que ele junta a perspectiva da competência técnica, de fazer uma boa avaliação, de identificar onde estão os sinais e sintomas e de fazer um bom planejamento terapêutico. Sim. Agora é preciso acolher dentro dessa complexidade, né, tudo o que comunicar esse diagnóstico envolve. Sim. E agora a mãe pergunta, e agora como é que vai ficar minha vida? E meu trabalho? E como é que eu vou pagar minhas contas? E o meu marido, será que ele vai me largar? Né? Então, essa perspectiva, esse padrão que acolhe, é um padrão que faz a parte técnica e faz a parte fundamental, importante, que é acolher, né? Que é dar espaço para a mãe, para o pai expressar as suas emoções, as suas Sim. dúvidas, né? Se for para chorar, é para chorar, né? Se for para perguntar, não entendi nada, pergunta, e aí o profissional vai explicar, certo? Agora, sim. E aí vamos ficar nisso? Não, a gente precisa seguir, né? Você Sim. pode passar o próximo Slide, sim. slide, eu acho que aí exatamente, porque eu já estou falando disso. Então, como é dentro desses padrões aí, né? Primeiro, o padrão que assusta, o padrão que acalma, dito pelas mães e os pais. Esse padrão que informa e esse padrão que acolhe, né? Na observação aí do campo mais profissional. Como é mesmo, né? O que é mesmo que a gente deve juntar e pegar o que é importante nessa comunicação? Então, é importante que a comunicação diagnóstica ela seja dada gradativamente. Eu vou informando e perguntando, né? E perguntando à mãe ou pai se ele está entendendo.
Ou melhor, posso até começar perguntando: mãe, você acha que seu filho tem o quê? Porque a Sim. mãe acha alguma coisa, o pai acha alguma coisa. E aí a gente vai dialogar, né, com aquilo que a mãe acha. Eu acho que meu filho não tem problema nenhum, né? Hum, E é só uma criança travessa. Ó, mãe, é um pouquinho além disso. E aí eu vou seguir o pensamento da mãe e vou esclarecer. Pode ser que ele seja uma criança travessa, mas observe, tem isso, tem isso. Aí eu vou dando as dicas, os sinais, sim. que não é só uma criança travessa. Então é isso que a gente fala de gradativamente, porque não pode ser um pacote engessado. Eu faço isso. Cada mãe, cada pai reage diferente do ponto de vista emocional, e cada mãe e cada pai tem uma compreensão diferente do que está ocorrendo com o seu filho. Então, eu Uhum. preciso dialogar com isso. Né? O gradativo é vou falando e vou perguntando. Tá entendendo? Né? E aí, se à medida que eu vou falando, a mãe vai ficando desesperada, eu também preciso oferecer uma. Aí eu não posso falar de uma forma, né? Seguida, eu tenho que parar, eu tenho que oferecer uma continência, ou seja, eu tenho que demonstrar empatia. Eu estou percebendo que aquilo que eu estou falando está sendo sofrido para ela escutar. Sim. Vamos parar um pouquinho, me diga o que, é que você está sentindo, para que, né? É nesse sentido de oferecer essa continência, dar o suporte, tirar Sim. dúvidas. Então, é um passo a passo. Aí, bom, eu comuniquei o diagnóstico, eu ofereci o suporte que a mãe e o pai precisam. Eles estão cheios de dúvidas, eu esclareço, né? Eu digo os tratamentos que precisam fazer, se tem relatórios que precisam ser feitos para a criança ter direito a esses tratamentos, eu vou fazer os relatórios e entregar. Uhum. E daí a gente faz a conversa sobre os passos futuros. Bom, e agora? O diagnóstico foi dado, eu disse mais ou menos que tratamentos, que caminhos precisam ser tomados a partir dali. Então, aí a gente vai conversar sobre os passos futuros, ou seja, doutora, a senhora disse que ela precisa de psicólogo, de psiquiatra, de fono, de TO, de vir para a escola regular. Eu faço o quê primeiro? Né? Não pode fazer tudo de vez. Então, Sim. esse plano também tem que ser feito junto com a família, combinado com a família. Sim. Vamos passo a passo aqui, o que é mais importante, o que é fundamental, pode pagar tudo, faz tudo, o convênio libera tudo, faz, o SUS libera, o SUS não tem, e aí a gente faz esse combinado com a família, né? Dentro da Sim. condição dela financeira e da condição emocional, Sim. ok? Aí a gente faz esse combinado do passo a passo e, claro, a gente tem que dar esperança, que foi aquilo que você disse, né? Então, o que vai acontecer no futuro é a criança que vai dizer, Sim. como ele vai se desenvolver, como ele vai responder o tratamento, a gente não tem bola de cristal, a gente Sim. supõe que, né, se tudo caminhar como o previsto, né, a criança vai dar passos importantes, se ela vai poder fazer muitas coisas, né? Sim. Então, isso aí se eu saio de uma comunicação diagnóstica desta forma, é óbvio que eu não vou sair pior do que entrei. Sim. Aí a gente tem que ter esse termômetro, né? Porque, Sim. assim, muitas vezes a comunicação diagnóstica é tão danosa que a gente não ajudou aqueles pais ali naquele processo, Sim. certo? Então, aí é preciso ter muito cuidado. E Sim. aí entra de novo, voltando ao mesmo ponto, a capacitação, a sensibilidade, a empatia, a humanização dentro desse processo, né? Que Sim. não é fácil, mas não é o fim do mundo, né? É Sim. possível que a gente vá, né, lidando junto, tanto o profissional quanto os familiares envolvidos e a própria pessoa que está ali, né, no seu processo, seja uma criança ou já, né, um adolescente, o que seja, no seu processo aí de viver, né, Sim. dentro aí de estar no campo, no espectro, do campo do espectro do autismo. Sim. Muito obrigada. Eu achei muito importante a sua fala com relação ao trabalho de equipe.
esse é um tópico que nós vamos enfatizar nesse curso também. Um dos módulos, uma das aulas é só sobre o trabalho em equipe, como integrar o trabalho em equipe. Né? É muito importante a gente lembrar que a família também faz parte da equipe e a criança também faz parte da equipe. Né? Sim. Então, que a gente possa compartilhar uma visão que seja unificada e que respeite os valores da família e do paciente. Não é isso? Então, ao longo desse curso, a gente vai falar ainda sobre o processo de diagnóstico do ponto de vista técnico, quais os testes que se usam, quando se usam, né? Vamos falar sobre comorbidades, vamos falar sobre tratamentos complementares, tratamentos baseados em evidência, né? Então, de uma forma geral, ao final desse curso, o profissional vai se sentir, eu espero, que se sinta um pouco mais capacitado a Seguro, discutir né? o Mas, autismo, né? E se sinta mais preparada a dar orientação às famílias com relação ao que esperar. E ainda assim, não só os profissionais se sentirão, né, mais preparados, como as pessoas que porventura não sejam profissionais, sejam assim apenas familiares assistindo esse curso, né, também vão ter um entendimento melhor de coisas, de sinais que eles precisam estar alertas, com de coisas certeza. que eles precisam estar prestando atenção ao longo do desenvolvimento da pessoa. Sim. Então, muito obrigada pela sua participação, doutora Eu é que Márcia, agradeço, valeu viu? muito. A oportunidade da gente conversar, trocar ideias, né? E Sim, contribuir um pouquinho, né? Dentro do que a gente pode. Muito sim, obrigada. Sucesso aí no curso. Tenho certeza que será excelente para todos os que participarem. Beijo grande. sim. Além disso, nesse módulo vocês têm acesso a alguns artigos de doutora Márcia, né, que já estão publicados, eles vão estar anexados a esse curso, e tem ainda mais alguns artigos que estão encaminhados para publicação. À medida que eles forem liberados para publicação, a gente vai divulgar também. Doutora Márcia, a senhora quer, por favor, dar, se as pessoas quiserem mais conhecer sobre o seu trabalho, fazer algum curso, ou aprender mais com você, como elas podem entrar em contato, como elas podem fazer isso, onde devem lhe procurar. Bom, veja bem, Liliane, a minha intenção aqui foi de auxiliar, né, de ajudar um pouquinho nessa perspectiva, trazendo essa aula, mas é claro que eu estou disponível, sim, a alguma orientação, o que for possível, né? Você pode passar o meu e-mail, acho que é o melhor, né? O meu e-mail, se for uma conversa que precise se prolongar, a Você gente tem. pode dar o seu site da APAES para que as pessoas consigam mais saber sobre o seu trabalho? Sim, posso sim, Então, posso sim. diga aí. Pode, você pode divulgar, né, depois apaz.org.br, o meu e-mail é mcrisdeaguiar@yahoo.com.br e aí a gente conversa se precisar, tá Tá bom, certo? muito obrigada. Agradeço muito. Até a próxima. Tchau. Tchau.